Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Maria Conceição e sou aluna da UESP. E na aula de hoje, na gravação desse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos e lutas indígenas no Brasil contemporâneo. De início, podemos destacar de como cada dia que se passa, a gente vê as lutas dos indígenas por seus direitos, porque sabemos que a história em questão fundiária, ela envolve diversas problemáticas quanto ao acesso e uso da terra. Como os índios vão enfrentando essas lutas, como eles enfrentam, como as violências sofridas por os indígenas em conflitos diretos com a classe burguesa e de ruralistas, donos de agronegócio, acarretando consequências nefastas para os povos que ainda vivem no campo. Sabemos o quanto isto é algo presente, porque podemos ver em essas violências ao assistir um jornal, porque são violências que até hoje eles enfrentam, e o quanto precisam lutar por seus direitos. E no Brasil, de acordo com os dados da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, ela contabiliza contabiliza-se aproximadamente 305 etnias de povos indígenas, mas dessas 305 são preservados apenas 274 línguas, e totalizando 896.900 mil indígenas distribuídos em todo o território brasileiro, em 688 terras e áreas urbanas. O que sabemos é que desde sempre os povos indígenas, na realidade brasileira, foi histórica e socialmente desprezada ou tratada como muito preconceito e violência. A gente sabe o quanto os povos indígenas vêm sofrendo desde a descoberta do Brasil, a chegada dos portugueses no Brasil, já havia índios. Então, desde a chegada dos portugueses no Brasil, que os indígenas vêm sofrendo essas violências, procurando formas de sobreviver, mas sempre enfrentando violências e preconceitos. O preconceito que a gente pode falar, a gente pode parar um pouquinho e pensar assim, se a pessoa vê um indígena com um celular ou algo assim, a pessoa fala, é índio, mas tem celular, é índio, mas tem isso. Isso é a realidade, mas ele não vai deixar de ser índio porque ele está usando as tecnologias, porque ele está se comportando como todo mundo deve se comportar, ou seja, é índio, mas ele pode ter acesso a essas coisas, ele não vai deixar de ser um índio porque ele está tendo acesso às tecnologias. Então, essa violência, esse preconceito, eles vêm enfrentando diariamente. E na base dos conflitos de terra no Brasil, estão o interesse capitalista da burguesia agrária, pela exploração de grande riqueza natural existente na terra, ainda ocupada por indígenas, e os limites da força política e econômica das diferentes modalidades de trabalhadores, de como entre eles os povos originários. Ou seja, essa violência também ela é gerada pelas terras, ou seja, as terras dos índios é demarcada, eles têm o território deles, a terra dele é por direito, mas muitos desses capitalistas, eles querem explorar essa área, querem tirar a riqueza que tem nessas terras e dessa forma acaba querendo ocupar essas terras indígenas, e isso muitas vezes acontece muita violência, muita luta. Por quê? Porque os indígenas não querem permitir que eles tenham acesso a essas terras, porque são deles. E aí, visando o lucro, esses capitalistas, esses ruralistas, visando esse lucro, eles querem ter acesso às terras indígenas, eles querem ter acesso a essas terras. E aí acaba gerando muita violência. Então, é algo que precisa sim estar cada vez mais presente. Precisam entender que as terras dos índios, as terras indígenas, não pode eles terem acesso para ter as riquezas, e sim que dos povos. E aí a gente pode perceber, no século XX, a questão indígena não era tratada substancialmente como se fosse social ou política. Podemos compreender como os povos indígenas têm sofrido desde sempre, e no momento atual compreende-se o quanto seus direitos estão cada vez mais ameaçados e se é necessário que lutem cada vez mais para garantir seus direitos. Precisam de apoio.
a gente pode observar o quanto é presente essas lutas, o quanto quer tirar isso, os seus direitos deles, ou seja, o que conquistaram com tanta luta, estão querendo tirar. Então, isso, eles precisam estar cada vez mais lutando, e precisam de apoio para que possa cada vez mais as pessoas apoiarem, lutarem junto com eles pelos seus direitos. Mas após as denúncias internacionais da condição indígena e dos trabalhadores do campo brasileiro, foi criado em 1910 o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, que em 1918 se tornaria o Serviço de Proteção dos Índios. Ou seja, depois dessa denúncia, criou-se esse Serviço de Proteção aos Índios para proteger aos índios. Então, precisa-se cada vez mais, foi em 1910, precisa-se estar cada vez mais presente, precisa-se cada vez mais proteger esses povos, porque precisam, porque as suas terras têm riquezas. Então, quer tirar deles essas terras para poder explorar. Isso não se pode permitir, porque é deles por direito. Em 1973, foi aprovado o Estatuto do Índio, a lei número 6.001, de 19 de dezembro. Essa lei, ela regulamenta aspecto jurídico, administrativo e determina a condição social e política do índio perante a nação, tratando de definições de terras indígenas. Ou seja, o território indígena ele possui uma dimensão anímica, simbólica e metafísica, onde seus ancestrais estiveram e seguem na história presente. Ou seja, esse território indígena, eles guardam lembrança deles, ou seja, tem os seus ancestrais, tem a história, tem tudo que eles viveram nesse território indígena. Então, não é só algo do agora, não é só por terras, e sim pelas histórias, pela dimensão que esses territórios, a representatividade que esses territórios têm para eles, o momento, eles pensam nos ancestrais deles. Então, é algo que eles não podem permitir que invadam. Os processos de lutas e resistência contemporânea dos povos indígenas no Brasil nos instigou a compreender as novas dinâmicas e configurações territoriais nas diferentes escalas de acumulação capital. Olha, pessoal, a gente vê, bom, a gente está falando sobre os indígenas, estamos falando sobre pessoas que têm uma grande história para o Brasil, onde precisam estar dia após dia lutando por seus direitos, onde cada vez mais parece que querem tirar deles, e sabemos o quanto esses povos foram fundamentais para o Brasil, e como precisa-se de projetos públicos e leis que os garantam, que ajudem e garantam a eles os seus direitos. Por quê? Porque tem leis que asseguram esses direitos, mas estão tentando tirar. E aí, dessa forma, levam esses índios, esses povos indígenas, a lutar por o seu direito. A gente pode falar vamos falar um pouquinho da atualidade. Já a gente pode assistir no jornal um momento que os indígenas precisaram ir até em frente ao palácio, protestar por seus direitos, para que não tirem deles os direitos que são deles. Ou seja, é algo que precisa estar cada vez mais lutando, buscando, para poder não perder o que já foi tão difícil de conquistar. Podemos ver na atualidade, como eu falei para vocês no instante, nos jornais, o quanto esses povos precisam lutar para que não tirem dele o que são deles. E sabemos que eles precisam cada vez mais de apoio para que as leis que os protegem sejam mantidas. Ou seja, não podem ser cortadas essas leis. Eles têm o direito de continuar a ter seus direitos, porque são histórias, são momentos que como a gente viu um pouco atrás, não é só o momento, e sim os ancestrais deles, a forma como eles veem esses territórios indígenas. Então, precisamos entender como é grave o fato Não precisa entender como é grave o fato da Fundação Nacional do Índio ter passado por cortes profundos em seus recursos financeiros e pessoal. Ou seja, gente, de fato é preocupante, porque esses povos precisam de melhoria e não de cortes. São povos que estão precisando de apoio e projetos públicos para os ajudarem a manter com seus direitos e leis que possam estar cada vez mais dispostos a ajudar. Ou seja, esses cortes são algo que não pode acontecer,
porque estão tirando deles o que eles demoraram muito tempo para conquistar. De fato, são povos que precisam estar cada vez mais lutando, são povos que precisam estar tendo cada vez mais apoio do poder público. Precisa-se de projetos, de leis que asseguram isso. Precisa-se de leis mais rígidas para que não permitam que cortes, que invadam essas terras indígenas. Precisa-se de proteção cada vez mais para essas terras indígenas, porque são povos que demoraram muito tempo para conquistar seus direitos que hoje têm. Não pode permitir que os tirem deles. E aí, agradeço a todos que ouviram esse podcast. Aos alunos, peço que, como atividade, procurem entender mais a história desses povos indígenas que estiveram na história, que estiveram na história do Brasil. E como eles vêm sofrendo com esses cortes. E procurem também entender um pouquinho sobre quais as leis existentes que têm proteção aos indígenas. Porque é um tema muito necessário, é um tema muito importante para que a gente possa entender desde sempre a importância dos povos indígenas na formação social do Brasil. Precisamos entender cada vez mais o que vem acontecendo. Não podemos, temos que entender cada vez mais as leis que asseguram esses povos, que protegem. Então, com isso, fiquem com Deus, se protejam. Tchau e até mais.